Taió tem 6 anos e um lindo penteado Black Power que ela enfeita com flores, fitas e borboletas. Para ela, o penteado é o mundo de sua herança africana, da nobreza de seus antepassados que ela carrega na cabeça. A história está em O Mundo no Black Power de Taió. A autora é a minha convidada, educadora que usa literatura para combater o racismo. Bem-vindo ao Provoca, Kiyosan de Oliveira. Gratidão, satisfação toda minha estar aqui. Este é o Provoca, no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura e emissoras afiliadas e também pelas telas das plataformas digitais e no app Cultura Play. Você pode ainda nos ouvir em podcast no Provocast, no seu tocador preferido. Conta para quem não te conhece, nós estamos numa emissora pública de TV aberta. Quem é você e o que você faz? Eu me entendo como uma mulher medicina, desde sempre. Mulher medicina. Eu consigo proporcionar momentos de cura através dos textos que eu escrevo. Eu sou bailarina e coreógrafa a partir das minhas danças, coreografias, a partir das minhas contações de histórias, a partir dos meus artigos. A minha figura. Eu adorei essa mulher medicina, porque olhando para você, os seus brincos, né, a sua figura, os seus livros, esse que está aqui na minha mão, O Mundo no Black Power de Taió. Que coisa linda. Olha as imagens, pessoal, que estão Thaisa aqui dentro. Borges na ilustração. Thaisa Borges, ilustradora. E a Taió é essa menina, né? Ela é autônoma, ela é independente porque ela se vê através dos olhos da mãe dela. Sim. Uma mãe que já ensinou para ela como enfeitar os cabelos dela desde a infância. Ora com florzinha, ora com borboletinha, né? Todas as horas que o tempo criança feliz e africana são tuas até morrer. Esse daqui é o Black Power de Akin. Ilustrações do Rodrigo Andrade. Que cores, né? Que cores. Sem contar que tem prefácio de Emicida, né? Olha só, Emicida aqui no prefácio, contando uma história de Luanda, inclusive, né? E aí, me conta, porque as suas histórias, como essa daqui, eu tô falando aqui, ó, do Black Power de Akin. Tá vendo aqui? E ela tem, eu diria, assim, uma verdadeira constelação de personagens. Tem o Akin, o Akili, Orion. Apresente esse que posso chamar de Kizumverso? Pode. Né? Pode, com certeza. Kizumverso, porque hoje você construiu um universo de personagens. Quem são esses personagens? Esses personagens, eles são ex-alunos meus. Todas as minhas histórias, todas, elas têm um mote na realidade da minha relação como professora que sou e que fiquei em sala de aula por 38 anos até 2019. E terminei como professora na Universidade Federal do Espírito Santo, mas eu sou uma professora que sempre registrei muito as relações, as trocas. A questão racial, ela é muito presente em sala de aula, muito presente o tempo todo. O Akin é o registro de um menino negro brasileiro, que é um menino que se molda a partir daquele grupo, do grupo de coleguinhas, e que rapidamente o menino negro no espaço escola perde a sua identidade. Ele não perde, porque a criança negra, ela recorrentemente é chamada por apelidos, mas o menino negro tem uma especificidade. Rapidamente o apelido vira um nome. Então, o menino negro, ele vai ser apelidado de Pelé, de Negão, e ele vai ser o Buiú,
A vida inteira. É. Então é muito comum o homem negro hoje ainda ter um apelido De que ele tinha quando ali, criança. porque ele foi na infância, foi crescendo no mesmo grupo. Então ele é o Pelé. Qual é o nome do Pelé? É Luiz? É Marcos? É Fábio? Então o Akin é um menino que foi muito zoado em sala de aula e na escola dele. Então ele passou a não gostar, a ter vergonha dos cabelos crespos dele. E aí ele começou a usar um boné. E ele precisou de todo o apoio do avô dele para trazer a ancestralidade dele, da família. E literalmente soltar, né? E soltar essa imaginação desse menino, enfim, para que ele voltasse a se amar. Esse livro, o Black Power de Akin, eu o transformei num espetáculo teatral. Sim, ele foi traduzido para o palco. Para o palco. Né? Então, desde o segundo semestre de 2022, nós estamos em circulação, continuamos. Sim. Agora, em agosto, nós entraremos numa temporada no Teatro Safra. Que maravilha. Então, fizemos no Teatro Sérgio Cardoso e agora a próxima temporada é no Safra. E é uma história que todo mundo precisa ver. Todo mundo precisa ver. Akin se junta aos colegas da classe, Paulo e Marcos, para brincar de pega-pega. Num determinado momento, Paulo pega Akin e sorrindo diz: Peguei o Pelé! Akin olha assustado para o colega, sem compreender o motivo de estar sendo chamado daquela forma, e logo afirma: Me solta! Meu nome é Akin. Não quero mais brincar disso. Por que os penteados aparecem tanto na sua obra? Porque as violências, elas ocorrem em cima dos cabelos crespos da população brasileira negra. Olha só. Eu fui fazer uma contação de história num céu aqui de São Paulo, em 2014, e lá eu conheci um menino chamado Alan. E esse Alan disse para mim assim, quando eu acabei de contar a história: professora, o meu cabelo era assim, black igual da senhora. Eu estava com o meu black armado. E aí eu falei: pois é, por que você está com a cabeça raspada? E ele disse: porque alguém tacou fogo em meu cabelo. Com o dedinho apontando. Com o dedinho apontando. E eu vi 2 corpos de 2 meninos, 2 crianças se mexendo e dando uma risadinha. Eu olhei e falei: não me diga que vocês tacaram fogo no cabelo do amigo. E um menino se levantou, firme, e disse: fui eu que taquei fogo no cabelo dele, porque eu queria ver se pegava fogo que nem o Bombril. Que é isso? O que isso significa? Significa que nós estamos numa sociedade extremamente violenta e racista, onde adultos ensinam crianças a serem preconceituosas. Eu não sou da linha teórica que vai dizer que a criança é racista, porque eu acredito que uma criança não é racista ainda, por enquanto. Ela aprende. Porque ela aprende. O racismo é transmitido. As práticas excludentes, elas são aprendidas. Eu sou uma contadora de histórias, tá? Então, tudo pra mim, eu tenho um exemplo, um caso, uma história. Mas que bom! E é assim que eu vou me movimentando e que eu entendo que, didaticamente, o povo brasileiro é capaz de entender, desenhando o racismo. Entre Amoras e a pequenina, eu digo, as pretinhas são o melhor que há. Doces, as minhas favoritas brilham no pomar. E eu noto logo se alegrar os olhos da menina. Luther King vendo, cairia em pranto. Zumbi diria que nada foi em vão. E até Malcolm X contaria alguém que a doçura das frutinhas, sabor acalanto, fez a criança sozinha alcançar a conclusão: papai, que bom, porque eu sou pretinha também. Kyu-san, eu tenho que mostrar para eles ainda essa joia. Tesouro. Pequeno manual de meditação para crianças que querem se conectar com o mundo. Você é danada, você é do candomblé, você é da meditação. Isso.
Olha as ilustrações da Meditação, meditação. né? Nós estamos falando de África, berço da humanidade, os Itãs, os Oriquis, Isso. das orixás, né? Conhecidas como orixás aqui, realeza ali, enfim. Eles mostram que as deusas da meditação são Oxum, Iemanjá e Euá, né? Então, enfim, é algo muito, muito conhecido e divulgado, né? Oxum, por exemplo, é a mais divulgada na meditação. Eu vou dar a primeira e a segunda dica, pessoal. Atenção aí que são duas preciosas. A primeira dica, fechar os olhinhos, acalmar o coração, abrandar a respiração, ter paciência e muita concentração. Como faz? É nessa vibe. Mas eu quero ler uma outra parte. Por favor. Por favor. Por favor. Espera aqui. Olha aí. Olha só. E eu já vou mostrando para vocês, ó, que já tem In em English. inglês aqui. A Little Guide to Meditation, de Kyu-san e ilustrações de Rodrigo Andrade. Diga O trecho que eu quero é o seguinte. Nós estamos falando aqui, né, questões de gênero, enfim. Afinal, quem é a fonte do meditar? Uns se inspiram em Buda, outros preferem Krishna referendar. Por gentileza, me acuda, mistério hei de solucionar. Ao pesquisar o tema, reflexão não consigo evitar. As referências são homens. Por que será? Como faz? Sua inspiração não sei de onde vem, mas a minha só a força feminina tem, ancestral das mais antigas, que sobre os otás brutos, nas águas doces caminha, lava seu idá e alisa seus pés, brune seus idés, sem se importar com as marés, rainha africana que joga búzios e obis, ao dançar encanta, enfeitando seu corpo com cauris. Como faz? Qual é o que a meditação pode nos ajudar nesse momento que vivemos da história? A meditação, ela é uma ferramenta fundamental para a gente conseguir coisas reais na vida da gente. A pessoa negra tem dificuldade de sonhar. Porque a vida de uma pessoa negra normalmente está associada à miséria, à pobreza, tudo tem que ser muito rápido. Eu vou trabalhar hoje, receber como diarista hoje, para pagar a mistura para levar para casa. Cadê o tempo de sonhar? Nas infâncias, eu costumo dizer o seguinte, uma observação minha, trabalhando com crianças pequenas, né? Que as crianças que têm o hábito de colocar fraldinha, amarrar no pescoço, e ela vai dizer que ela é o super-homem, por exemplo, vai subir no trepa-trepa e vai se esborrachar e a gente vai ter que sair correndo para levar para um posto de saúde, porque ela acreditou que ela ia voar. Nunca aconteceu comigo, nesses 38 anos, com uma criança negra. A criança negra, ela se confronta com uma realidade violenta desde muito cedo. Aí está a perversidade de todo esse sistema racista. Falou que eu chamei de preto, de macaco, viajou na maionese. E daí se eu tiver chamado? Isso não é justificativa para quebrar o meu carro. Aí está a perversidade de todo esse sistema racista, que tira qualquer possibilidade dessa criança estar numa família, talvez com condições melhores financeiras, para dar uma possibilidade dela usar a imaginação dela e viajar num livro. Sim. E entender que ela pode estar em qualquer lugar se ela abrir as páginas de um livro. Mas as crianças brancas conseguem sonhar e imaginar que são super-homem. As crianças negras não. Uma educadora e autora infanto-juvenil pode ajudar muita gente. Como é que se encanta as crianças? Eu sei que encantamento é um termo que você usa para definir uma contadora de histórias. Sim, é um conceito-chave. Eu defendo um campo teórico na literatura que se chama Literatura Negro-Brasileira do Encantamento Infantil e Juvenil
E eu abreviei para Line Beijo. Line Beijo, Line uma palavra. Uma palavra, Line Que Beijo. define esse conceito. Line Beijo tem como ponto central o encantamento. Tá, Eu vou tocar em assuntos que são extremamente delicados, sim. mas é o encantamento que vai dar a potência no texto, no lidar com as questões dos meus leitores e leitoras, enfim. Esse encantamento é a forma que eu preciso encontrar para falar sobre um assunto que dói tanto, né? Como, por exemplo, Tayó na história, ela ouve os colegas de classe dizendo para ela que o cabelo dela é ruim. E aí ela diz, o meu cabelo é muito bom, porque ele é fofo, lindo e cheiroso. Vocês estão com dor de cotovelo, porque não podem carregar o mundo nos cabelos como eu posso. Só que essa resposta foi dada por uma aluna minha de 4 anos em 1982. Olha isso. E eu registrei. Eu guardei aqui porque essa frase foi demais. Então, no texto, na Tayó, quando vem a história, o meu cabelo é muito bom, porque ele é fofo, lindo e cheiroso. Isso a Catarina, minha aluna de 4 anos, em 82, respondeu. E eu complemento com encantamento, né? Carrega o mundo. Hoje eu vou te mostrar 3 vantagens de ter um Black Power. Primeira vantagem, ele te dá muito poder. Você chega, todo mundo olha e cala. Segunda vantagem, você pode encostar em qualquer lugar que sempre vai estar macio. Terceira vantagem, quanto maior ele for, mais ele intimida as pessoas. O que foi? As infâncias, elas precisam ser olhadas. Nós estamos num país que odeia crianças. Assim como odeia mulheres, odeia crianças. Exato, muita violência, né? Estupros, violências de toda a natureza com a criança. O adulto ainda pergunta para a criança, o que é que você vai ser quando crescer? Jamais considerando que a criança já é. Que ela o potencial, já é uma pessoa ela já é. Com que ele pode aprender muito, né? Muito. O que você Se aprende? ficasse mais caladinho e observasse mais a criança. É assim. A questão é que o adulto quer falar e quer dar os comandos a partir da ideia que ele tem de mundo. E do maduro, controle. E do controle. E do controle. Controle é tudo nessa história. O que você aprendeu com crianças? Ai, eu aprendi o descontrole. Eu aprendi essa coisa de você falar o que pensa. Isso, para mim, é fundamental. Porque evita gastrites, úlceras, né? E falar o que pensa me deixa muito segura, no sentido de poder dormir tranquila. E porque eu falei o que precisava ser dito. Olhando para a pessoa. Ninguém vai me ver ou ouvir falando pelas costas, futricando. Mas eu vou buscar um momento para olhar para os olhos daquela pessoa e falar, criança faz isso, eu não gostei. Né? Não gostei daquilo que você me falou. Exatamente. Ou do jeito que você olhou pro meu não penteado. foi legal. Não foi legal. É isso. Então, para mim, com criança, eu aprendi a ser muito original e espontânea, a ser mesmo, inclusive no meu corpo, nas minhas expressões, na minha forma de ser e de pensar. E talvez as pessoas ainda perguntam, com tantos prêmios que eu tenho na literatura, Taz, tantos prêmios, Isso. eu tô com 18 livros com o que vai sair, tem mais um que vai sair esse ano. Esse ano eu lancei 2 e tem mais um que sai ainda. E são tantos prêmios e as pessoas perguntam para mim, Ilson, quando é que você vai virar escritora de verdade? Aí eu falo, oi? Aí eu faço, cada um que pergunta isso pra mim, eu faço a pessoa falar com todas as letras o que ela quer dizer, que eu já sei o que é. E ela vai dizer que escrever de verdade é para escrever para adultos. Então, eu consigo ver direitinho como é que essa pessoa adulta pensa as infâncias. E esse é o perigo. Como será que foi a infância dela? Também. Né? Isso. Olha aqui, nós vamos fazer o seguinte. Diga. No próximo bloco, o Kilsan de Oliveira, ela vai nos guiar pelo desafio de uma educação antirracista no Brasil. Uma coisa absolutamente necessária. Até loguinho.
No Brasil, há um vírus, ainda pouco estudado, que tem um efeito desastroso no cérebro em desenvolvimento das crianças. O racismo. Problemas de aprendizagem, transtornos de comportamento, maior chance de desenvolver doenças crônicas na vida. Esta realidade já foi mostrada, escancarada por diversas instituições, como o Núcleo Ciência pela Infância da Universidade de Harvard. A educação antirracista é uma bandeira da minha convidada, a educadora Kilsan de Oliveira. E vocês estão percebendo, é uma bandeira escancarada mesmo, como eu falei, né, Kilsan? Com certeza. Vamos começar pelo básico, né? Por onde que deve se começar uma educação antirracista? As pessoas não negras precisam entender que, por muito tempo, esse assunto foi colocado para debaixo do tapete. Sim. E agora é preciso falar sobre isso. E a gente tem cutucado a sociedade para falar sobre isso, para entender suas limitações, Claro. enfim. E a pandemia foi um momento, em 2020, foi um momento que tudo deu uma explosão e que parece que as pessoas brancas descobriram a existência do racismo no país. Oh, mãe, olha como me olham, oh, mãe. Eles me pedem foto, ei, au, olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar, oh, mãe, eles me pedem foto, ei, au, olha como me olham. Do fundo da leste eu cumpri a promessa e fiz o jogo virar. A pandemia, Na pandemia serviu foi muito marcado. como uma lente Foi. para ampliar. Foi, Por porque quê? todos estavam em casa, homens, mulheres, adultos, crianças, jovens, e a tela da TV foi esse canal. Sim. Porque várias situações violentas começaram a ser filmadas e mostradas o tempo todo. George Floyd Sim. veio nessa história Sim. toda, nessa leva, e houve um movimento nas redes sociais, por exemplo. Sim. Nós fomos ouvidos e ouvidas por um grupo enorme de Muito pessoas maior. na sociedade, muito maior, porque isso tem sido dito há décadas. Há décadas. Há décadas. E por que que fica invisível? Fica invisível porque há um pacto, como Cida Bento diz, há o pacto da branquitude. Qual é o pacto? Confortável. Confortável, né? Claro que é. Todo mundo... O professor Cabenguele ele diz isso, né? No Brasil, abre aspas, o racismo é o crime perfeito. Fecha aspas. Por quê? Porque no Brasil todo mundo reconhece a existência do racismo, todo mundo já viu alguém sofrer racismo, mas na hora que se pergunta, você é racista? Eu não. Eu não. Ninguém sabe, né? é. Então, para mim, esse é o começo do letramento. É entender como é que as questões raciais, das relações étnico-raciais, elas vão sendo mascaradas por um grupo social. Então, pensar a educação na perspectiva antirracista ou pensar a vida socialmente falando, é preciso do letramento racial, é preciso dar voz e fala para quem pode estar falando sobre a questão de dentro, porque por muito tempo a questão racial foi estudada, debatida entre brancos. Já conversou com alguém que quer justificar o racismo? Você fala, não, quando a gente para de falar do racismo vai acabar. Não, quando a gente acabar com as cotas para os negros, o racismo vai acabar. Eu não sei. Mas eu tenho a impressão que daqui uns dias eu vou ouvir alguém dizendo: pra gente acabar com o racismo, temos que acabar com os negros. A gente acabar com os negros, o racismo vai acabar. A gente está regredindo? Para mim, sim. Para mim, sim. E é uma regressão que ela tem um período muito marcado na nossa história e que está na mente, na sua memória e na memória de todo mundo aqui, e que eu não preciso nem pontuar historicamente onde foi que as pessoas
as pessoas brasileiras começaram a se achar no direito de dizer: você é preta mesmo, você é macaca mesmo, não quero ser atendida por tal entregador de, né, enfim, de alimento porque é preto. A gente tem isso muito bem marcado. Esse momento dessa abertura. Dessa abertura para ser violento. Para ser violento. 2017, 2018. É muito marcado. É uma espécie de uma autorização. Uma autorização. Né? E aí, em 21, aí a coisa pegou e pegou feio mesmo, a ponto da gente ter se adoecido diante das redes sociais. Porque a gente sabe do senso de responsabilidade e pela luta em prol dos direitos humanos, mas nós temos acompanhado a depauperação do conceito de direitos humanos e o quanto que passou a ser ridicularizado. É um deboche. No deboche. Não dá para entender então você isso. está numa manifestação e você está lá, aposto que é dos direitos humanos. Então como é que uma sociedade inverte tudo? Eu fiquei sem saber como reagir. Eu parei na estrada, num posto de gasolina, e fui pagar ali dentro daquela casinha. E tinha um bastão, um porrete, escrito direitos humanos. Uau! É um negócio violento. Eu fiquei assim, será que eu chamo a polícia? Será que eu não pago essa conta? Será que eu viro a mim? É uma coisa... É uma coisa aberta, né? É aberto e a gente consegue perceber o quanto nós estamos despreparados e anestesiados, despreparados. Porque a gente não sabe o que fazer na hora. Totalmente. É isso. Mas não é só você, Taz. Isso é algo que eu tenho visto e que nós que estamos nos movimentos, nas lutas sociais, a gente vê isso, né? E que até nós mesmos, com tanto preparo, com tantos anos de luta e tal, quando a coisa acontece você fica ali. De repente, você leva um baque. Luciana Silva, a formação EAD, né, de ensino à distância de professores vem sendo muito questionada. Quais prejuízos hoje podem ser identificados na formação das crianças na educação infantil com professores pouco capacitados? Essa questão ela é tremenda. Professores são pouco capacitados porque as prefeituras acabam investindo muito pouco nessa formação, atualização, treinamento de profissionais da educação. E ainda assim, quando essas formações ocorrem, elas têm um foco muito direcionado aos letramentos, às matemáticas, enfim, e não aos direitos humanos, talvez. E a vivência também dentro da sala de aula. Estar juntos, respeitando as diferenças, o próximo, o outro, opiniões divergentes. Que é a base, né? É a base de desse tudo. mundo que a gente está entrando agora. É isso. E esse jogo, desse preparo do profissional da educação, ele fica muito a desejar, né? E nós estamos numa sociedade, nós estamos no século XXI, nós vivemos numa sociedade complexa. Os temas são vários, as professoras dizem, pois é, agora com a Lei 10.639, que obriga o ensino da história da África, enfim, e que alterou a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, em seus artigos 26A e 79B, agora tudo é coisa de preto que a gente tem que aprender. Quente que nem a chapinha no Crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem o conhaque no copo, sim. Pro santo tamo derrubando aquele orgulho que já foi roubado. Na bala de meia vai recuperando. Vários homem bomba pela quebrada, tentando ser certo na linha errada. Vários homem bomba, bumbum granada. Se tem permissão, tamo dando sarrada. Nos preparando para sua vinda, a gente olhou para a TV pública e vimos a figura de João Alcaiabe, que contava histórias aqui nos programas infantis. Maravilhoso. Não é?
Você pode levar o catavento e amanhã você me paga, ou então depois de amanhã. Tirou o catavento de lá e deu para ela, né? A Mila quase deu um beijo no tio Chico de felicidade, né? Monstro, né? Um ator maravilhoso, uma pessoa que é parte da história da televisão. Mesmo assim, é uma exceção, né? Que agora, a gente olhando de longe, a gente celebra que ele participou disso tudo. Só que agora que a gente consegue ver o quanto que isso tudo que você está conversando aqui é recente. É recente para vocês brancos, porque para nós, João Caiab sempre foi ídolo. Sim. Nós somos fãs, sempre fomos. O João, antes de morrer, ele foi o primeiro ator que eu convidei para interpretar o seu Dito Pereira, o avô do Akin. Sim. Era para ele o papel. Pro avô do Akin. Ele faleceu e eu não coloquei ninguém no lugar. Então, na cena, o avô não aparece, sou eu narrando. Sim. Porque seria ele. Seria o João. Porque o João, pra gente, pra povo preto, pra artistas, não artistas, ele foi aquele cara que chegou no lúdico com dignidade e todo mundo conhecia, com talento, e todo mundo amava. O João tem uma curiosidade. Eu fui convidada para ministrar o primeiro curso para os profissionais da educação de Santo André antirracista, de educação antirracista. Eu preparei o meu curso e eu tive 2 pessoas inscritas. E eu estava numa sala. Na sala ao lado, o João Acaiab. A sala! Eram pessoas no corredor. A sala não cabia. Ele é um carisma. Todo mundo queria o João Acaiab numa oficina de fazer brinquedos com latinhas, com copinhos de iogurte, coisas desse tipo. E ali eu falei assim, gente, eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a ele no lúdico e trazer esse lúdico com tamanha competência, com tamanha categoria. Sim. Meu nome é Weber, sou capixaba, sou lá do Espírito Santo. Vim parar na rua com mais um problema de psicológico. O passatempo é ler. Que é passatempo, mais livro mesmo, igual A Cabana, esses livros do Harry Potter, que é Crepúsculo, esses livros do Allan Kardec. Entendeu? Já li foi vários. Eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar desse último bloco, porque você está reparando, a trilha da Kyu-san, ela inclui, eu diria assim, um amor incondicional pela educação, né? Pela contar histórias educando. No próximo bloco eu vou mergulhar na história dela própria para entender quando foi, como foi que esse bichinho mordeu esta medicina que está aqui hoje. Até já. O poema Nome da Gente fala de uma criança indignada com o fato de não ter escolhido o próprio nome. Ela diz assim: foi meu pai quem decidiu que meu nome fosse aquele. Isso só seria justo se eu escolhesse o nome dele. Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que procure um. A minha convidada, escritora e educadora reconhecida, tem um nome diferente. E aí, Kyu-san, você gostou do seu nome desde o começo? Sempre. Sempre? Sempre. Quem que decidiu? Minha mãe. A mãe. Minha mãe. Na verdade, foi o nome escolhido pelo meu avô. Quando minha mãe tinha 12 anos, ele disse: você vai ter uma filha e vai ser uma menina, sua primogênita, uma menina. E você deverá colocar o nome dela de Kyu-san. Aí, 12 anos. Minha mãe se casou com 18, não engravidava. Aí, com 24, ela conseguiu engravidar. Quando meu pai chega lá no hospital, né? Nome da bebê: Julie Dangilden. Meu pai, oi? Julie Dangilden, porque eu assisti um filme e Julie Dangilden era uma mulher negra que ajudava escravizados a se libertar. É Julie Dangilden. Meu pai, não.
foi para casa, a gente não tinha telefone, enfim, eu sou de 65. E aí, minha mãe dorme no hospital. Dormiu e sonhou com meu avô, dizendo: Que isso? Você esqueceu o nome dessa menina? Que eu te falei? Quando você tinha 12 anos. 12 anos. Ela, desesperada, acordou com ele falando: é Kyu-san. No sonho? No sonho. Minha mãe acordou e o desespero. Ele já foi, ele vai na manhã, ele vai para lá, né? Só que meu pai acordou no dia seguinte, encucado com aquele nome, Júlio Danguilda. Eu não sei nem escrever esse nome, ele falou. E aí, em vez dele ir pro cartório, ele volta pro hospital. Deixa eu ver direito. Deixa eu ver direito. Aí ela fala: que bom que você já registrou? Não. Não, porque eu achei aquele nome muito estranho. Aí ela falou: não, que bom, é outro nome. Aí ele vira e fala: Kyu-san. Ele quase caiu do... Que isso, ele falou: não acredito. Que nome é esse? Aí ela explicou: e significa rainha da noite. Então eu cresci com uma mãe dizendo: você tem nome de rainha. É nome de rainha e de doutora. Você vai ser uma doutora. Eu me tornei doutora em educação, né? Claro, pronto. Mas tá desde sempre. Desde sempre. Tá Então escrito. as crianças zoavam com o meu nome, mas nunca foi problema pra mim, porque eu tinha nome de rainha. Que imagens que você guarda do Parque das Nações em Santo André? É um território de minhas memórias afetivas, memórias duras também, né, de racismo. Com 6 anos eu descobri o racismo numa escola de freiras. Eu tinha atestado para fazer xixi, porque eu não segurava o meu xixi. E aí, enfim, a Madre Superiora não autorizou a minha ida, me pediu, mandou que eu fosse para o meu lugar. Quando eu mexi a perninha, eu fiz xixi, ela me levou para o banheiro, tirou toda a minha roupa, abriu o chuveiro, empurrou o meu corpinho embaixo daquela água gelada, mês de junho, São Paulo, Santo André, São Paulo. Me jogou embaixo daquele chuveiro e eu berrava muito. Ela pegou um tufo de papel higiênico, em 1971, papel higiênico Primavera, era o que tinha, uma lixa. Fez aquele bolo e colocou na minha boca. E aquilo foi virando uma papa, a água caindo. E ela diz: não saia daí. Saiu. Quando ela voltou com os 27 estudantes da minha sala de aula. Os meninos, lógico, na frente, vendo a pessoa nua ali, e eu tentando esconder as minhas partes. E as crianças gritavam: a macaca tá pelada, a macaca tá pelada. E aí a diretora, a Madre Superiora, diz: calados, olhem bem para o que vocês estão vendo. É assim que todo preto deve ser tratado. Então começou assim aí... que todo preto deve ser tratado. Uma freira no colégio... franciscana. Foi aí que começou, foi o começo do meu fim. Com 12 anos eu tive um professor. Minha mãe me tirou dessa escola depois de um ano. Né? Nós não falávamos de democratização do ensino em 1971. Não tinha vagas. E minha mãe falou: você não vai ficar em casa porque você não vai perder o ano. Se fortaleça, bora. E eu chorava e ela ia me levando e assim foi. Terminei naquela escola o ano. Como todo preto deve ser tratado? Com muita dignidade, porque nós somos realeza. A África é o berço da humanidade. Enquanto os cientistas africanos falavam isso, através das suas pesquisas, enfim, o mundo debochava. Mas há 15 anos atrás teve um grande projeto Genoma, pegando cientistas do mundo todo, tirando uma gotinha de sangue de pessoas famosas. E aí concluiu-se que o DNA mitocondrial da Eva Negra, que é o esqueleto mais antigo que se tem notícias, está em todo mundo. Como é que pode? Pode, sendo África o berço da humanidade. A humanidade começou no continente africano.
que a sua mãe diria se ela te visse agora? Ela diria, filha, eu sempre soube. Desde quando o nome apareceu. Sempre soube. Ela dizia para mim, pequena, ela dizia assim, filha, você deveria contar histórias, você é uma contadora ótima. Imagina, tô falando década de 60, contar histórias, como assim? Mas ela falava, e ela dizia assim, escreve tudo que você viver. Ela foi me preparando para a escrita. Hein? Uma sabedoria. Quando ela morreu, Taz, há 12 anos atrás, ela morreu, o livro Black Power de Taió, O Mundo no Black Power de Taió, foi escrito no momento mais triste da minha vida. E quem percebe, é um livro altamente premiado. Foi o momento que a minha mãe teve, descobrimos o tumor dela, que era no coração, foi para a cabeça, metástase enormes, e eu fiquei 3 meses no preparo com ela no hospital, e os médicos dizendo, ela vai morrer, viu, na cirurgia, se prepara que ela vai morrer, aquela delicadeza de médicos, aquela sutileza. E aí, quando ela vai para a cirurgia, ela ficou 17 horas, eu e meu pai do lado de fora, vendo a cortininha ali, o movimento dos médicos ali dentro na cirurgia, 17 horas. Quando eles começam a fazer o movimento porta, pai, a mãe vai sair, a mãe vai sair, a mãe vai sair. Quando eles abrem e passam para levá-la para UTI, correndo naquela maca, aquele monte de enfermeiro segurando balão de não sei o que tal, eu saí correndo, bolsa caiu, meu pai desmaiou, e a minha mãe dizia, filha, ninguém acreditava. O médico falou assim, eu ouvi falar para ele, falei, o que essa mulher tá falando? E eu cheguei perto dela e segurei a mão dela e fui correndo junto com a maca. E ela dizia assim, a mãe tá viva, a mãe tá viva. Ela celebrou a vida dela com a cabeça rachada e tal. E passei por uma madorna chorando, soluçando, porque eu dizia, Deus, por que minha mãe? Por que minha mãe? E aí, dormi. Senti alguém me cutucar, chacoalhar mesmo. Eu olhei, não vi ninguém. Já entendi que eu sou dessas. Fui para a janela e fiquei olhando as montanhas, os macaquinhos nas árvores, e um campo de energia se abriu diante dos meus olhos. E apareceu uma menininha pretinha e disse, oi, eu sou Taió. E você vai contar a história mais linda que puder sobre mim. Puf, sumiu. Eu sentei, porque sempre ando com caderno e bloquinhos. Taió tem 6 anos, é uma menina de beleza rara, encantadora, sua alegria contagia todos que perto dela ficam. Foi assim que surgiu Taió. Quando a mãe falece, ela me viu assinar esse contrato. Ela viu o contrato assinado, ela não viu o livro, mas ela viu o contrato assinado desse livro da Taió e o Mar que Banha a Ilha de Goré, que eu ganhei como escritora brasileira em 2015, um prêmio da Biblioteca Nacional. Prêmios que você já ganhou. E aí eu pego ela mostra o contrato para ela, ela viu tal, e ela morreu. E aí, quando ela morre, depois de 1 ano que eu consegui mexer nas coisas dela, porque o pai dizia, mexe, mexe, e eu falava, pai, eu não consigo, até que eu consegui. Então, arrumando um guarda-roupa antigo que ela tinha num outro quarto, ela guardava as coisas de tricô e crochê dela, tô desvaziando tudo, acho um fundo falso, levanta a madeira, acho um sacolão. Aquele sacolão, pai, que sacolão é esse? Não sei, eu não conheço esse sacolão. Aí, abri o zíper do sacolão, quando eu olho, todos os meus caderninhos, desde os meus 2 anos e meio, e ela escreveu 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses, 3 anos e 5 meses, até meus 27 anos que eu fiquei lá com ela, morando lá em casa, e eu escrevi, aí perdi, porque eu escrevo até hoje, eu faço à mão todas as provas, não digito. Ela era sua editora, já estava ali preparando tudo. Ela guardou tudo, então eu digo que minha mãe deixou para mim o maior tesouro da minha vida, que é me ver, quiozinha, escrevendo com a casa é bonita. Oh, que lindo! E a mãe era escriba, porque eu tava lá com um monte de pauzinhos, né, e bolinhas, as garatujas, e a mãe
escrevi o que... Chegava em casa, ela falava, o que você escreveu aqui? Cachorro, e aqui? A casa é bonita. Tá lá. Ela me deixou um tesouro. Only love can hurt like this. Must have been a deadly kiss. Only love can hurt like this. Vou fazer pergunta deles agora Bora. para você. Olha aqui, você pode fazer perguntas aqui no Provoca, sempre botando a hashtag Provoca nas nossas redes sociais. Reca Darte, Rainha Kyu-san. Seus relatos de situações racistas que sofreu desde criança me movem a ter ações antirracistas diariamente. O que você espera de nós, pessoas brancas? Eu espero exatamente isso, que vocês abram portas. E da mesma forma que as pessoas brancas fecharam portas para uma infinidade, milhares de corpos negros, historicamente falando, que seja um momento de consciência e de abrir portas, porque vocês chegam em lugares que nós não chegamos. Às vezes até sem mérito, mas chegam. Sim. Então, do local onde vocês estão, da posição onde vocês estão, como você... Vamos ver, quem é essa Kyu-san? Vamos entender. Quem é essa Kyu-san? Vamos chamar ela aí pro Provoca, vamos chamar ela aí. Conversar com ela. É isso. E abrir porta significa colocar em circulação. Em circulação, mas também colocar em circulação como num canal de TV, mas também colocar em circulação o dinheiro. O dinheiro, porque claro. Nós nos alimentamos, a gente precisa... A liderança. A liderança, mas eu quero falar do dinheiro. Vamos. Porque o dinheiro, o branco chama a gente para fazer palestras e tal, e quer que seja tudo pela militância. Quando a gente sabe que a amiga da gente, escritora, foi lá recebendo no mínimo 5 mil reais. Mas a Kyu-san... Ela vem pela militância. É pela militância. Ai, a gente não tem dinheiro, quero tanto você, mas a gente não tem dinheiro. Então, faz circular. Se você paga por uma escritora branca para ir para tua escola... Não vem perguntar quanto é o meu cachê. Sim. Se você paga 10 mil para ela, oferece os 10 mil para mim. And I always ask my mother, I said, Mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde and blue eyes? Angels are white, Pope and Mary and even the angels. I said, Mother, when we die, do we go to heaven? She said, naturally we go to heaven. I said, well, what happened to all the black angels when they took the pictures? Como que você quer ser lembrada? Eu quero ser lembrada como uma mulher medicina. Mulher medicina. Eu quero ser lembrada como aquela pessoa que compartilha amor. Porque para enfrentar o racismo, para eu me reerguer dentro dessa sociedade, eu precisei ir curar minhas úlceras, minhas gastrites aos 22, 23 anos. Eu precisei entender que o ódio que você, enquanto branco, semeia em mim, não deve me matar. Não pode, porque eu sou uma ferramenta essencial para a vida, para o movimento da minha família, para as pessoas que estão próximas a mim, para a sociedade como um todo. Então, eu precisei entender de que forma eu me livraria do ódio que eu sentia ao ver pessoas brancas na minha frente, o ódio que eu sentia e que só fazia mal para mim. E aí, como resposta de um ancestral meu, foi: você precisa aprender a amar, mas você precisa aprender a se amar primeiro. Algumas artes só as mulheres pretas dominam, e a maior delas é ficar bonita com qualquer cabelo. Lace, trança, rabo, black power. Não importa qual cabelo você tiver, você vai estar linda com todos. Obrigada, Deus. Kyu-san Regina. Regina, rainha duas vezes, minha mãe dizia. Duas vezes. Rainha da noite, Kyu-san e rainha Regina de Oliveira. De Oliveira. O que é a vida? A vida, para mim, são esses momentos. Para mim, a vida são momentos. Eu não perco um momento. Eu não perco um momento. Eu tô sempre conectada pro bem e pro mal. E é pro bem e pro mal mesmo. Porque o bem é tão raro,
pra gente que a gente tá conectada com o mal e vai fazer o mal virar bem, você entendeu? Adoro brigar com racista. Adoro provocar, você entendeu? Adoro apontar, presta atenção no seu comportamento, não tem problema. Então, se eu tô no espaço de trabalho, a vida pra mim vai ser isso, professora, fala desse jeito, presta atenção, merece dignidade e respeito. Então, a vida pra mim é essa conexão com o que tá acontecendo no aqui e agora. Pra quem ficou inspirado em mudar o penteado, aí uma última dica. Põe os cabelos pra cima, gente, solte esse crespo. Porque eu digo que o crespo é o seguinte, tem uma missão divina, que é chegar lá no céu. Por isso a missão divina. Bota o cabelo pra cima e deixa ele voar.